Olá! Corpo perfeito, sem as gordurinhas indesejáveis e com músculos definidos. Uma meta que exige disciplina, atividade física regular, associada à alimentação adequada. Para melhorar o desempenho e alcançar os resultados desejados, os suplementos alimentares são cada vez mais utilizados. A oferta é enorme. Proteínas, vitaminas, antioxidantes, termogênicos, hipercalóricos e por aí vai. Mas maior do que a oferta são as dúvidas em relação ao uso desses suplementos. Os suplementos alimentares podem trazer benefícios, mas quando utilizados de forma indiscriminada e sem a orientação de um especialista, pode acabar sendo prejudicial à saúde. E é sobre isso que nós vamos debater no nosso programa de hoje. Vamos abordar as indicações e os possíveis efeitos colaterais que eles podem provocar. Quando é necessário recorrer aos suplementos? Qualquer pessoa, em qualquer idade, pode tomar. Quais os tipos de suplementos mais utilizados e suas funções? E quem não pratica atividade física, pode ingerir suplemento alimentar? Bom, essas são apenas algumas questões que serão debatidas no nosso programa de hoje. O tema, então, suplementação. Fique com a gente, está no ar Pense Saúde. Para falar sobre suplementação, estão conosco agora o nutrólogo e nefrologista Dr. Alexandre Dias Pinto Coelho e o nefrologista Dr. Alexandre Carvalho Pinto Coelho. E eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui no nosso programa para falar de um tema que bomba, está bombando, né? É realmente muito atual, porque a busca do corpo perfeito é do corpo perfeito não, mas do corpo idealizado. Faz parte de todo mundo. E vivemos uma idade do imediatismo, é para ontem. Então, com isso, às vezes, alguns exageros podem ser cometidos e eu acho importante a gente conversar sobre isso. Mas, para começar, explicar o que é suplemento alimentar, doutor Alexandre. Bom, suplementação é sempre uma substância ou um grupo de nutrientes ou macronutrientes, onde esse suplemento, essa substância, ela vai fazer o papel de um nutriente natural que não está sendo ingerido. Então eu posso, por exemplo, suplementar proteínas. Ao invés de comer um bife, eu vou tomar um suplemento de whey protein ou de qualquer outro similar a esse. Eu, ao invés de comer uma laranja, eu tomo um comprimido de vitamina C. E assim sucessivamente, eu vou tendo suplementos para praticamente todos os nutrientes que a gente encontra. Certo. Mas existe diferença, a gente pode pensar em diferença no momento de aproveitar essa, por exemplo, é diferente o aproveitamento do organismo em relação à proteína da carne, que você citou, sim, ou a proteína do whey, que você citou do whey, né? Que é o a grande diferença entre a proteína da carne e a proteína do whey, todos os dois derivam de animais, né? A proteína do whey é basicamente a proteína do leite e a carne é um produto animal. A diferença básica está naquilo que vai junto dessa proteína. A proteína da carne, se eu comprar uma carne mais magra, um corte mais magro, eu vou ter mais proteína, menos gordura. Certo. No caso do whey, eu vou ter habitualmente menos gordura. Eu vou ter sempre uma suplementação mais baseada em proteína do que em gordura propriamente dita. Se eu compro uma picanha, eu vou ter uma carne com bastante gordura. Então isso vai variar do tipo de alimento mesmo comparado com o whey. Ele, em princípio, é um preparado para ter mais proteína do que outros nutrientes. Mas ele vai ter também carboidrato, ele também vai ter lipídio e muitas vezes ele é suplementado com vitaminas. Tá certo. Eu acho bom a gente explicar porque existe também a suplementação com hormônios. Nesse momento a gente não está abordando isso, é importante que as pessoas entendam essa diferença, porque toda vez que fala, vou suplementar, algumas pessoas ainda podem confundir com hormônios esteroides, que não é o caso nesse momento, né? Estamos falando, sim, de substâncias que estariam presentes nos alimentos, mas que podem vir através de produtos. Sim, são processadas e transformadas em um produto.
E nós estamos aqui, neste momento, com 2 nefrologistas, né? O doutor Alexandre é também nutrólogo, mas com 2 nefrologistas. E existe um motivo para isso, porque existe o rim é um órgão aí meio chave quando existe um excesso de suplementação? O rim é um órgão que realiza várias funções no corpo, né? Uma delas é a filtração, controle da pressão arterial e eliminação de excesso de líquidos e de substâncias que vão ser eliminadas como fim do metabolismo corporal, né? Caso você tenha um excesso de substância ingerida além da necessidade, isso pode sobrecarregar, né, o funcionamento dos rins, principalmente se a ingestão de líquidos não for adequada, né? Então, a gente tem, os rins conseguem eliminar determinada quantidade de sujeira, vamos dizer assim, quanto mais líquido ingerir, mais fácil fica para que essa função seja executada, né? Então, isso também é um fator que ajuda a complicar a vida aí de quem abusa excesso de substância, ingestão de pouco líquido. Que é uma coisa que todo mundo sempre fala, tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia, às vezes até generaliza. Então, realmente, tem que beber bastante água mesmo, principalmente quem suplementa, né? Quem está fazendo uso de suplementos. Vamos então fazer o seguinte, nós vamos dividir, pensando na suplementação voltada para o esporte, para o ganho de massa muscular, como eu falei no início do programa, e até para perda de peso, perda daquela gordurinha indesejada. E vamos começar com a mais utilizada. É a proteína mesmo, doutor Alexandre? Sim, o que mais se utiliza é proteína. A demanda nossa de consultório ela é primariamente de proteína. A maior parte dos pacientes que já chegam tomando alguma coisa de proteína ou então levados por alguém, o pai, a mãe, ou o marido, a esposa. Tá tomando um monte de potões lá em casa e eu quero ver o que é isso, se isso é perigoso ou não. A maior parte, sim, a suplementação é proteica. E aí, mesmo dentro da proteína, existem vários tipos, não é isso? Sim, você vai ter... Você falou do whey anteriormente. O whey é o mais comum. A gente vai ter também os BCAA, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que eles têm uma propriedade um pouco diferenciada no sentido do ganho de massa corporal, tem a creatina, então aí já tem outros aminoácidos, a glutamina, a arginina, que vão criando um leque aí de opções que as pessoas vão utilizando, sabe? Eu queria falar sobre cada um deles para o pessoal de casa entender, porque sabe, você falou uma coisa muito séria, que é o seguinte, às vezes o jovem sabe, porque ele está ali no meio da academia e ele já sabe de ouvir falar de um treinador ou de um colega, ou ele tem uma orientação, mas os pais ficam em pânico, porque falam, olha, meu filho está tomando arginina, creatina, whey protein, BCA, e eu não sei para que serve cada um. Entendeu? Uma boa parte disso serve para quem está vendendo. Se a gente for falar, assim, a maior parte dos suplementos é muito bom para quem vende. O que acontece é o seguinte, hoje em dia se atribui à nutrição e à nutrologia um papel maior do que o que ela tem, na verdade, para o ganho de massa muscular. Eu falo sempre no consultório o seguinte, se fosse um filme, o nutrólogo, o nutricionista, ele seria um coadjuvante. O ator principal é o exercício. O que induz o ganho de massa é o exercício físico. Quem não quiser puxar ferro não ganhará massa muscular. Independentemente do que tomar, né? Exatamente. O suplemento, ou a nutrição, ou a dieta, o que ela vai fazer é colocar o nutriente certo, no local certo, na hora certa. Só. Fala, porque isso aqui, se você tomar, você vai ganhar massa. Mentira. Tá? Se você não fizer exercício na quantidade adequada, não adianta. Eu recebo muito no consultório, às vezes a pessoa está fazendo, eu faço musculação 1 hora, 3 vezes por semana, mas eu quero ficar definido. Não vai ficar. Você precisa fazer uma carga maior. Quanto maior a carga, maior o ganho de massa muscular. E aquela história que a gente ouvia de sem dor, sem ganho... No pain, no gain. No pain, no gain, ela é parcialmente verdade. O ganho de massa magra, o ganho de massa muscular, ele acontece no limiar da dor. Sair da zona de conforto mesmo. Sair da zona de conforto. Se eu malhar e sentir confortável, muito bom, estou mexendo com as minhas articulações, estou me alongando, mas não estou ganhando massa magra. Então, hoje, o que acontece? As pessoas atribuem um valor excessivo a isso.
Então eu vou tomar isso. A suplementação, quando eu fiz nutrologia, era o seguinte, olha, suplemento a gente usa para atleta de alta performance que não consegue comer a necessidade diária. Certo. Isso é o que a gente ouvia 7, 8 anos atrás. Depois foram se descobrindo algumas propriedades que permitiam, sim, o uso de suplementação para atletas amadores. Só que aí ocorreu uma inversão. As pessoas começam a achar que elas vão malhar pouco e vão tomar suplemento e vão fazer essa diferença, vão compensar isso. Isso não é verdade. O nosso organismo é muito sábio. Toda vez que você come um nutriente, ele vai ser utilizado para aquilo que o organismo precisa. E o que sobrar vai virar gordura. Nós somos essencialmente independentemente de ser proteína, de ser carboidrato, de ser gordura. Vai ser transformado em gordura. Nós somos excelentes acumuladores de energia. Somos programados para isso, né? A seleção natural nos trouxe até aqui. Isso. Você imagine lá na época das cavernas uma pessoa que não acumulava energia, que era magrinha, e uma outra que acumulava, que ficava gordinha. Quem sobrevivia, né? Acontecia um período de seca, o magrinho morria, o outro sobrevivia. Foi assim que nós fomos evoluindo. Nosso corpo foi programado para guardar. Para guardar. Né? Ou seja, então, a energia guardada em forma de gordura é a nossa poupança de vida. É a nossa poupança, é a nossa bateria. É a nossa bateria Exatamente. de vida. E aí, só para a gente finalizar esse bloco, falando da proteína nessas diversas formas, a gente falou de whey, ele falou de BCAA, de creatina, de arginina. A proteína, ela é especialmente um alerta amarelo para vocês, nefrologistas? Olha, a proteína em excesso. A proteína em excesso. A proteína para o nefrologista, na urina, ela é um sinal de que alguma coisa não está bem. Né? Ela é um sinal de dano renal. Então, né? Quando você faz um exame de urina e que você tem proteína saindo nessa urina, é um sinal de alerta. Isso, é um sinal de alerta. E o excesso de proteína, conforme o Alexandre falou, esse excesso consumido que não for utilizado, além de ele ser destinado para a reserva de gordura, ele provoca também um aumento da taxa de filtração glomerular. Ou seja, como se você estivesse forçando o seu rim a trabalhar mais para poder filtrar mais. Vários estudos têm detectado esse aumento de taxa de filtração glomerular. É como se o funcionamento do rim ele aumentasse artificialmente e temporariamente durante esse período de consumo elevado de proteína. Né? Mas não existe ainda evidência suficiente para nos dizer o quão deletério é em pessoas saudáveis esse tipo de comportamento. Né? Mas, por analogia, algumas doenças se comportam dessa mesma forma. Você vai me contar delas depois. Sim. Pode ser? Claro. No próximo bloco, então, você vai fazer essa analogia do excesso como se você requisitasse demais o seu rim, mas no próximo bloco. Estamos conversando hoje sobre suplementação. Agora nós vamos para um rápido intervalo e vamos continuar então esclarecendo essas dúvidas. Agora começamos com proteína, vamos continuar ainda mais um pouquinho e falar sobre outros tipos de suplementação e o que eles podem ocasionar de bem e de mal para a saúde. Mas fique por aí então, que o nosso intervalo é rápido e voltamos em instantes.